Olhamos agora para as notícias que marcam a atualidade na Europa, com Mónica Ferrer, deputada do PSD, convidada habitual da edição das 12 às quartas-feiras. Mónica, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Comecemos então por olhar para esta Europa, nomeadamente para a Espanha, que está cada vez mais num beco sem saída. Já temos Mariano Rajoy a equacionar a hipótese de Eurobond. O que é que reflete este tipo de declarações? Reflete que, de facto, o próprio chefe do governo admite que a situação do país é muito complicada? Bom dia. Eu acho que esta declaração do chefe do governo espanhol vem mostrar que cada vez mais há uma consciência entre os líderes europeus que, independentemente de qualquer ação nacional que os países tomem, a União Europeia tem que ter uma ação mais assertiva, com um impacto mais concreto na estabilidade financeira da zona euro. E creio que esta adesão à ideia dos eurobonds, que tem sido feita um pouco em todos os países onde a crise está a ser mais grave, resulta exatamente disso. Vocês passaram duas peças muito interessantes sobre esta matéria também, as declarações do secretário-geral da OCDE, que vem chamar exatamente para a atenção para o facto de a União Europeia não é uma união fiscal e, portanto, é uma união débil sob todas as formas. As declarações da líder do Fundo Monetário Internacional, que também vem tentar mostrar que Espanha e Itália estão num caminho que os vai isentar da necessidade de um resgate financeiro. Portanto, tudo isto são declarações que tentam mostrar que, por um lado, há esperança de que a Espanha não seja o próximo país a ser resgatado financeiramente e, por outro lado, que a União Europeia tome medidas mais assertivas no sentido de consolidar as contas dos países da zona euro, mas também de promover assistência, promover emprego, promover crescimento, porque são medidas, como está a verificar em Portugal, são medidas que têm que andar de mão em mão. Caso contrário, os bons resultados de uma delas podem ser minados pelas outras. E podemos estar confiantes nas declarações da diretora-geral do FMI. A Espanha não precisa mesmo de um bailout? Ou caminha a passos largos para esse pedido de ajuda externa? Eu ainda ontem, numa discussão que estava a ter com os alunos, alguém me recordava como é que tinha sido o pedido de resgate na Grécia, como é que tinha sido o pedido de resgate em Portugal, dizendo que a Espanha já atingiu também todos os sinais de alerta. Nomeadamente, a semana passada, os spreads face às bonds alemãs e, portanto, esse é um chamado ponto de sem retorno. No caso da Grécia, da Irlanda e de Portugal, passado poucos dias foi feito. Foi isso que aconteceu. E ontem a conversa vinha muito em torno disso. E depois comentava-se que, de facto, há outro sinal preocupante, que é, ao mesmo tempo que os mercados reagem dessa forma, nós temos declarações de uma série de líderes de instituições internacionais a dizer precisamente o contrário, como se tentassem devolver a confiança aos mercados, confiança que os mercados não estão a ter. Eu continuo confiante no esforço espanhol e continuo a acreditar nas declarações do chefe de governo espanhol, no sentido de que, se ele não vê ainda necessidade, vamos continuar a dar essa nota positiva à Espanha. Mas, de facto, que começa a haver sinais de alarme, quer nas suas próprias declarações, que têm o objetivo de tranquilizar, mas que nos devolvem esta preocupação, a questão dos eurobonds, quer no facto de se começar a ouvir um coro muito grande em torno da estabilidade espanhola. Isso começa, de facto, a lançar sinais de alerta para o resto do espaço da zona euro. Mas vamos continuar a acreditar que a Espanha, à semelhança de Itália, vai conseguir trilhar o caminho que os vai impedir do resgate, o que não aconteceu em Portugal, o que não aconteceu na Irlanda e não aconteceu na Grécia. Mónica, qual é a solução para a Espanha? Sabemos que o sistema financeiro vive uma situação muito complicada, precisa de ser urgentemente recapitalizado, ainda não se percebe muito bem o montante de que precisa. Será que existem condições para recapitalizar com fundos europeus o sistema financeiro, ou essa é uma ideia que podemos colocar de parte? Eu acredito que, neste momento, a Espanha está a contar com isso. A Espanha está a contar com uma grande recapitalização com fundos europeus. Prevê a entrada também aqui do mecanismo de estabilidade. A Espanha não tem capacidade para recapitalizar sozinha a sua própria banca. Isso ficou patente durante a semana passada, com fusões de bancos, com nacionalizações, e, portanto, há necessidade de haver ou um esforço conjunto, um empréstimo conjunto, ou pelo menos
o que o governo espanhol preferia, parece-me, seria uma iniciativa totalmente europeia, portanto, fundos totalmente europeus, mas, na pior das hipóteses, creio que os espanhóis, neste momento, já admitem um empréstimo conjunto, com dinheiro espanhol e dinheiro do Fundo Europeu. Mas, de facto, precisam urgentemente de uma injeção de capital, e isso nós já todos acordamos para isso, e verificou-se também com estes, mais uma vez, com estes sinais de alerta, e o mercado a não reagir e a fazer com que Espanha pague taxas elevadíssimas, quando parece que não há justificação racional para isso. Olhamos agora também para a Grécia. Podemos ouvir há pouco que grande parte dos alemães diz que a Grécia deveria abandonar o euro, e a maioria concorda com as políticas de austeridade impostas por Angela Merkel, um sinal de que a chanceler alemã continua a ser bastante popular no país, ao contrário do que se pensava. Continua, exatamente. Nas últimas eleições não tem sido isso que tem acontecido. Eu fui tomando aqui notas dos dados que eles estavam a passar e de facto, o facto de metade dos alemães concordarem com a política da austeridade, alguns, a esmagadora maioria, também defender que a Grécia devia pura e simplesmente sair da zona euro, revela não só uma grande popularidade da senhora Merkel, como revela uma percepção do que é a política financeira e do que é que deve ser o esforço do Estado e o esforço dos particulares, que é muito específica dos alemães. Por exemplo, quando ali passaram a nota de que metade dos alemães não entende o voto pelo radicalismo na Grécia, isso significa que para o alemão médio é absolutamente impossível esta opção por partidos que dizem não pagamos, por partidos que dizem vamos pura e simplesmente esquecer as dívidas e sair da zona euro. Portanto, há uma mentalidade, há um quadro mental alemão que é muito específico e que, portanto, favorece este tipo de políticas, este tipo de medidas. Para quem achava que a senhora Merkel estava a decair em termos de popularidade, repare-se que isto lhe dá uma certa força. Aliás, nós comentamos isso a semana passada, a Alemanha continua a crescer. Portanto, é muito difícil um líder, um crescimento muito modesto, mas é muito difícil um líder que está a conseguir crescimento numa Europa que está ou em crise ou preocupada com a crise. É muito difícil se contestar a popularidade ou a utilidade de um líder destes. Podem não concordar com as medidas de austeridade que estão a ser aplicadas em Portugal, na Grécia e na Irlanda, numa solidariedade europeia de povo a povo. Mas não há povo que não deixe de admirar os líderes que os conseguem manter numa rota de crescimento quando o resto da Europa parece estar a sucumbir, que é o caso da Alemanha. Que se tem saído muito bem. Que se tem saído muito bem. Portanto, eu tento interiorizar o que é um quadro mental de um alemão, tento estar a pôr-me na Alemanha com uma taxa de crescimento e a verdade é que não se pode não gostar dos líderes que conseguem manter o país no bom caminho. Mas não é preocupante esta fratura no seio da zona euro? É muito preocupante porque, repare, eu acabei de utilizar uma expressão que muitos defendem como sendo a alternativa à falta de solidariedade entre os Estados, que é a solidariedade entre os povos. Nós contávamos com algum apoio da parte dos povos, não necessariamente dos governos, mas como se houvesse uma solidariedade entre os povos europeus que pudesse pedir à senhora Merkel, pudesse ter pedido na antiga governação francesa, pudesse ter pedido ao Sarkozy, atenuem a austeridade que está a ser aplicada noutros países, porque os nossos povos parceiros estão a sofrer, mas de facto há aqui uma opção pela austeridade e há, ao que parece, a quebra dessa solidariedade entre os povos. A solidariedade entre os governos é que tem que liderar este esforço. Podemos voltar à questão da Espanha, à questão dos eurobonds e à questão da União Europeia ter que fazer também aquilo que lhe compete. Mas estes dados não deixam de ser interessantes em termos de análise e de perceber o que é que está a passar dentro dos países europeus. Mónica, olhamos ainda para a realidade portuguesa. Hoje o GCP colocou no mercado 1.500 milhões de euros nas maturidades a 6 e a 12 meses. Os custos de financiamento para o país baixaram. Quer isto dizer que Portugal tem conseguido distanciar-se do caso espanhol e italiano? Parece-me que sim. E acredito que este bom resultado que estamos a ter hoje não é alheio ao facto de a última avaliação da Troika nos ter sido muito positiva. Há duas leituras que se podem fazer sobre esta avaliação da Troika, que é ou destacar aquilo que a Troika referiu como estando ainda em progresso ou em processo e destacar os pontos positivos que nos foram assinalando. Eu estive a ler com muita atenção a declaração e confesso-lhe que encontrei mais pontos
positivos do que negativos. Encontrei até alguma esperança, que em Portugal não tem sido difundida, de que este ano se possa já começar a crescer qualquer coisa. Um crescimento muito modesto, mas começar a crescer qualquer coisa. E isso, para nós, são sinais muito positivos que, ao que parece, estão a agradar aos mercados também. E portanto, este clima de confiança que parte, acreditamos nós, do que são os sinais mais corretos, ou seja, uma avaliação aos nossos esforços e que está a se traduzir depois em reações dos mercados, nós acreditamos que este é o caminho que nos vai fazer voltar aos mercados no mais curto prazo possível, mas também, como diz a avaliação da Troika, se isso não acontecer, os países da zona euro vão nos continuar a apoiar até que isso aconteça. Se isso não acontecer, será que Portugal vai conseguir manter, pelo menos, a confiança que já recuperou até ao momento por parte das congêneres europeias? Eu acredito que sim, porque as mensagens estão a ter um caráter quase preventivo. Não estão à espera. O grande problema da crise europeia, nós seguimos isto já há muito tempo, é que as respostas foram todas reativas e tardias. Esta mão estendida, este apoio declarado, não há caridade aqui, é um apoio interesseiro também para a União Europeia. A União Europeia tem interesse em que Portugal se consolide e possa aceder aos mercados sozinho, de per si. Portanto, este investimento antecipado que é anunciado tem esse poder de acalmar os mercados antes que a crise aconteça. Quando a União Europeia, ao longo destas crises, reagiu sempre de outra forma, deixou que a crise se instalasse, deixou que o pânico nos mercados se instalasse e, portanto, o custo de recuperar é sempre muito mais difícil e muito maior do que o custo de prevenir. E, portanto, temos o caso grego, que é flagrante. É cabal em todas essas questões.